Mas começo por esta questão do sistema de apoio judiciário, Sra. Ministra, é inevitável. O Bloco de Esquerda apresentou aqui no passado, na Assembleia, uma iniciativa legislativa no sentido de acelerar a resolução deste processo e de sensibilizar as demais forças políticas, portanto, é com apreço que vemos o interesse de todos os partidos políticos na resolução do problema, só nos pode satisfazer. Agora, há alguns esclarecimentos que não ficam cabalmente dados, Sra. Ministra. Em primeiro lugar, disse-nos agora que relativamente aos pagamentos da gente e dos profissionais que atuaram honestamente e que não são incumpridores, portanto, vamos distinguir estes dois universos para falarmos claramente, eu acho que isto é muito importante, que estas remunerações não estão dependentes da auditoria que está a fazer. E eu pergunto-lhe se há alguma possibilidade, portanto, não havendo dependência, então, dos resultados da auditoria, porque era o que se presumia, se há alguma possibilidade destes profissionais não serem integralmente remunerados relativamente ao desempenho da sua atividade. É uma pergunta que eu lhe posso colocar relativamente ao argumento que aqui trouxe. Depois, eu gostaria de lhe pedir, porque há tantas informações distintas, eu gostaria de lhe pedir, se possível, que faça este trabalho de audição que fez e da fiscalização de todos os casos, que nos recordasse quantas situações foram auditadas, fiscalizadas e quantas desconformidades efetivamente foram identificadas, porque a comunicação social deu até ao presente uns números baseados, aliás, em metade do universo. Eram os números que saíram até há algum tempo, portanto, cerca de 19 mil, cerca de 3.200 desconformidades e irregularidades. Pronto, o Sr. Ministro trouxe-nos outros dados, acho que é importante ter um quadro global. E depois a própria Ordem dos Advogados diz que não confere, que os números que são apontados não confere com a sua própria capacidade de apreciação dessas mesmas irregularidades. E, portanto, era muito útil, de facto, que apresentasse aqui o elenco, quantos casos foram efetivamente fiscalizados, quantas desconformidades no global foram até hoje percepcionadas, porque é importante neste quadro de tensão, e é facto, Sra. Ministra, que toda esta turbulência em torno do sistema de apoio judiciário não desfaz a percepção social crescente de que há vários patamares de justiça, infelizmente, no país, de que há uma justiça para quem pode pagar, de que há uma justiça de cada vez mais difícil acesso, por conta das elevadas custas judiciais, para uma camada intermédia da população e de que há, de facto, uma grande parte da população cujo acesso e cujo direito fundamental pode ser profundamente lesado. E toda a turbulência criada em torno desta matéria não ajuda a desfazer a percepção destas desigualdades sociais no acesso ao direito e no acesso a um direito elementar. Posto isto, portanto, eu já lhe fiz algumas perguntas concretas, ou não a possibilidade das pessoas que exerceram, dos profissionais que exerceram a sua atividade honestamente, de poderem não ser remunerados por ela ou por elas, quais são efetivamente os números para separar o trigo do joio, para termos uma clara percepção do que é irregularidade e do que correu bem, e de, finalmente, dizer-nos mais alguma coisa relativamente às suas declarações sobre a possibilidade de construção de um novo modelo, porque não nos parece que tenha sido muito clara sobre esta matéria, tendo em conta declarações anteriores. Falou na necessidade de repor os mecanismos de fiscalização, certamente. Portanto, fez um enfoque muito claro sobre esta perspectiva. Agora, de maior supervisão, com certeza, evocou regularmente argumentos económicos. A Sra. Ministra diz que isto é muito caro, portanto, de ser, é insustentável, portanto, é caro. Da parte da Ordem dos Advogados dizem-nos não, é o mais barato da Europa. Portanto, vamos falar, claro, também sobre estas imagens completamente distintas que se produzem sobre a mesma realidade. A Sra. Ministra diz é caro, do outro lado dizem não, é dos mais baratos. Vamos falar, claro, sobre isto. E, finalmente, ainda sobre esta matéria, qual é o modelo, efetivamente, que está em causa? Porque, se esta perspectiva economicista nos assusta muito, tal como já foi aqui enunciado, há uma mudança no modelo, deixa de ser um advogado, digamos, à peça, há um corpo específico
Portanto, se há alguma perspectiva de, digamos, transformação sistémica desta questão. Sr. Deputado, eu creio que tinha sido já muito clara em matéria de sistema de apoio judiciário. Não há aqui, como disse, não se fez depender o pagamento da auditoria. O Ministério da Justiça já pagou uma vez 16,6 milhões de euros e 1,7 milhões de euros. Portanto, não parou os pagamentos. Assim que pôde e teve dinheiro, fê-lo. Não tem pago porque não tem dinheiro para nada. Porque, tal como eu tive a oportunidade de dizer aqui nesta primeira comissão, em agosto tivemos que pedir um reforço para assegurar as remunerações no âmbito do Ministério da Justiça. A situação encontrada foi esta. Portanto, ninguém diz que não paga o que deve, como é óbvio. Isso está absolutamente fora de causa. Portanto, a questão não é essa. A questão foi que encontramos à data 31 de junho 40 milhões de euros de dívida. E as transferências do orçamento não vinham e as receitas tinham sido empoladas. Como há pouco tive aqui em 50% oportunidade de referir e, portanto, não havia nem há dinheiro no Ministério. Foi pedido um reforço orçamental onde, entre outras coisas, vem referenciado o apoio. Portanto, eu mais clara do que isto já não posso ser. Quer dizer, não só há pagamentos feitos, como foi pedido um reforço orçamental. Agora, não deixa de ser curioso se esta dívida é, sobretudo, uma dívida constituída para trás, o porquê destas reações agora, Sr. Deputada. Isto não deixa de ser muito curioso, porque, de facto, é a dívida que não foi constituída agora, que estamos a falar. E durante estes meses todos não se ouviu nenhuma turbulência. Não deixa de ser curioso. Bom, não deixa de ser curioso. Agora, Srs. Deputados, se me permitirem continuar, não, Srs. Deputados, a razão, não, Srs. Deputados, estamos a ser objetivos. Esta dívida estava ou não constituída à data de entrada em funções do anterior Governo? Estava. A situação financeira que encontramos permitia-nos ou não solver esses compromissos? Não. Havia ou não havia dívida? Havia. O que é que o Ministério da Justiça fez? Pagou o que pôde, designadamente com receitas próprias, pediu um reforço orçamental, que era o que tinha que fazer, mais não podia fazer. Era impossível. Portanto, sobre isso, estamos conversados. Não há nenhuma turbulência por parte do Ministério da Justiça. Nenhuma. E também não há, Sra. Deputada, nenhuma visão economicista. É a última coisa que pode dizer. Há uma aposta no modelo que funcione, que não tenha o tipo de fragilidades que já referi, que seja, de alguma forma, ainda mais transparente, Sra. Deputada, por muita contenção, ainda mais transparente, e que permita que haja, de facto, um acesso, porque muitas vezes, quando nós olhamos e uma alteração de paradigma, o pagamento não pode ser por ato, Sra. Deputada. Por isso é que nós temos 32 advogados a intervir num processo. E por isso é que temos, às vezes, num processo, 100, 40, 50 atos praticados. Não pode ser por ato. O pagamento por ato, obviamente que se presta a isso. Portanto, quando se está a falar do novo modelo de apoio judiciário, não se está a falar em limitação de direitos. Está a falar-se num sistema mais justo, mais eficaz, porque também não nos passa despercebido que há algumas situações detectadas em que quem vai requerer, e não são tão poucas assim, que vai requerer o pagamento não é o advogado que consta, por exemplo, do processo. Portanto, quer em termos de regime substantivo, quer em termos de regime de fiscalização. Há que alterar o sistema, naturalmente, que se há que mudar o paradigma, o pagamento não pode ser por ato. Se o pagamento é por ato, quantos mais atos se praticarem, mais por isso é que há. Não é, ninguém fica bem defendido, sendo clara,
se tiver 32 advogados a intervir no seu processo. A Sra. Deputada não fica, e a Sra. Deputada sabe isso melhor, sabe isso tão bem como eu. Alguém que está sempre a mudar de advogado pode estar bem defendido? Não pode. Porque nem se cria aquela confiança necessária, não há tempo para isso. E são os mais necessitados. Portanto, vamos olhar para um modelo que acuda fundamentalmente ao direito, ao acesso ao direito. E sobretudo, que introduza lógica e potencie uma maior satisfação dos beneficiários do acesso ao direito. Porque, Sra. Deputada, como disse, o Ministério tem, como na Assembleia Vossas Excelências devem ter, inúmeras queixas da forma como funciona o sistema. Pronto. Portanto, isso significa que alguma coisa não está a funcionar. Agora, não há aqui nenhuma visão economicista. Há uma visão, se quiser, como já expus, e no sentido de dignificação dos profissionais. Portanto, não há, da parte do Ministério da Justiça, pode crer, Sra. Deputada, não há nenhuma turbulência. Há uma segurança cristalina, transparente naquilo que está a fazer e porquê. E o motivo é este, ou os motivos que acabei de trazer a esta Comissão. Sra. Deputada, relativamente aos números que são divulgados e que uns dizem uns dizem outros, estes números são os números certificados pela DGAS, pela Direção-Geral da Administração da Justiça, enviados pelos tribunais. Mas não lhes conto que é evidente que houve uma primeira fase, uma avaliação preliminar, e à medida que se vai avançando nessa avaliação, naturalmente que os números vão se alterando, porque são mais processos auditados, os processos são diariamente auditados, portanto, forçosamente, nós temos essa monitorização ao dia. Se eu tiver que lhe dizer amanhã os números que aqui lhe transmiti, já terá 801, 802 num item, 57, 58 noutro, porque nós temos informação diária vinda para o Ministério, portanto, não é, nem pode ser sempre a mesma. A evolução acompanha o aumento do número de processos auditados.